Uma das questões que teriam levado Jair Bolsonaro a acionar as Forças Armadas numa tentativa de algum estado de sítio ou estado de defesa teria sido a desconfiança que ele tem sobre o processo eleitoral naquele momento, sobre a lisura das urnas eletrônicas. E, à época, a gente lembra que o PL, que era o partido de Jair Bolsonaro, fez uma contestação ali ao Tribunal Superior Eleitoral e contratou até um levantamento, uma empresa para fazer esse levantamento. E, à época, além do ministro não acatar esse pedido, né, do PL, ele multou o partido em mais de 22 milhões de reais, dizendo que o partido estava completamente irregular ao apontar qualquer tipo de problema ou fraude no processo eleitoral. Aí vem Valdemar Costa Neto, que presta depoimento à Polícia Federal também, e diz que ele só fez aquilo e o PL só assumiu aquela postura por conta de uma pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de bolsonaristas do partido. E aí? Como é que essa história vai caminhar, sendo que o próprio presidente do partido diz que só fez aquilo porque foi pressionado? Ou é todo mundo agora querendo lavar as mãos da situação, porque o negócio apertou, ou realmente os fatos estão vindo à tona, Luiz Felipe Dávila? É verdade. Aliás, eu sempre fui muito crítico do presidente Bolsonaro ao questionar a legitimidade das eleições no Brasil. Isso é um absurdo total. Nós temos eleições limpas, periódicas no Brasil há muito tempo e não há nenhum vestígio de que houve fraude em nenhuma eleição. Então, assim, era uma conjectura que um chefe de Estado não pode levantar do sistema eleitoral brasileiro. Então, assim, eu sempre fui muito crítico dessa postura do Bolsonaro em relação aos ataques que ele fazia ao sistema eleitoral brasileiro, que eu considero um dos melhores do mundo, em termos de transparência, celeridade, fiscalização, né? E aí o que acontece? Nesse caso que você está trazendo à tona, o depoimento de Valdemar Costa Neto, que só fez isso movido pelo presidente. Bom, se ele fez isso, ele é coautor de um crime, que é acusar o sistema brasileiro de fraude. E ele é presidente de um dos maiores partidos do Brasil. É um absurdo. Isto exige, sim, punição. É inacreditável que um presidente de partido ou um presidente da República questione a lisura do sistema eleitoral brasileiro sem nenhuma prova, sem nenhuma comprovação de que há fraude. Isso é um absurdo. Então, os dois estão completamente errados nessa questão e é inaceitável que tanto o presidente do partido quanto o presidente da República façam questionamento sem nenhuma prova, nenhuma evidência. Mano, o presidente do PL não só disse que ele foi pressionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a levar essa empreitada à frente contra as urnas eletrônicas, como mencionou também que ele discorda do ex-presidente e que ele nunca viu nenhum tipo de problema no processo eleitoral brasileiro. Então, assim, além de dizer que ele foi pressionado, que ele não teria feito isso, ele deixa claro, ao depor na Polícia Federal, que ele não duvida do processo eleitoral brasileiro. Pois é, então ele deveria ter sido firme. Que isso custou, além de tudo, custou 22 milhões de reais. Exato. E apesar de toda a pressão que o ex-presidente Bolsonaro pudesse fazer sobre ele, ele devia ter bancado a posição dele como presidente do partido e não ter patrocinado esse tipo de questionamento, que é mais águas que movem um moinho que já vinha sendo inflado pelo próprio presidente Bolsonaro ao longo do seu mandato, quando, vamos lembrar, ele chegou a dizer que a eleição que ele mesmo venceu, de 2018, teria sido fraudada e que teria provas que nunca vieram a público. Então, é um tipo de discurso que, na minha visão, de forma irresponsável e proposital, tinha um modo, um vetor de deterioração da confiança nas instituições da República, que, como bem disse aqui nosso amigo Felipe, são muito confiáveis. O Brasil tem um sistema eleitoral que é motivo de orgulho para o país diante do mundo. E, no entanto, tivemos o presidente da República insistindo nessa tese de degradar a confiança da população sobre as urnas eletrônicas com, inclusive, essa
absurda, pataquada, de dizer que a eleição que ele mesmo venceu teria sido fraudada. Agora, Langani, onde que chegamos com isso, né? Se esse era o motivo da atuação de Jair Bolsonaro, suposta atuação de Jair Bolsonaro em relação às Forças Armadas, esse pedido para que as Forças Armadas o acompanhassem nessa suposta tentativa de golpe, e a gente está colocando dessa forma porque tudo ainda está sob investigação, então não podemos, né? Seria incorreto da nossa parte ficar cravando qualquer coisa, mas a partir dos fatos que temos até agora. Onde chegamos? Então, se esse era o motivo, ele começa a se esvair nesse depoimento de Valdemar Costa Neto, que é o próprio presidente do partido, que diz que só tomou uma decisão por pressão e que nem ele acreditava naquilo. Pois é. Agora, Evandro, você é testemunha que eu falava aqui nesse programa que o PL tem um problema na sua origem. Por quê? Porque você tem o presidente do partido que é tipicamente alguém de centro, né? Se a gente pegar o PL historicamente, ele se encaixa ali no PP, ele se encaixa no União, é um partido de centro, mais centro à direita, mas já foi da base do governo Lula. E como é que esse casamento de um partido de centro se daria com a ala bolsonarista? Como é que vai conversar? Então você já tem ali um problema, você já tem um choque, vive tendo choques ali dentro, né? Você teve choque em relação ao Ricardo Salles, por exemplo. Choque agora com o Beto Richa, de novo, crise interna. E para mim, aí pode ser, Evandro, a grande fagulha, porque você tem o presidente do partido com uma versão e você tem a principal liderança política dentro do partido e uma das principais lideranças políticas do Brasil com uma outra versão. No mesmo partido. Então, me parece, e aquela minha tese que eu venho defendendo, que esse casamento de centro com os conservadores, com essas... Deu ruim. Aí pode ser a fagulha de uma grande crise. E a fagulha de um divórcio. Só um ponto importante, né? Olha só 2 exemplos de defensores de instituições. Como as Forças Armadas se comportaram ao Bolsonaro insistir na sua tese de golpe e o não retundante que foi tomado lá na decisão das Forças Armadas e a postura do presidente do partido, que também é defensor de uma instituição que é o partido político. Então, um cede e o outro resiste. Isso mostra o grau de preocupação com a defesa da instituição. Instituição, nesse caso, é as eleições limpas e livres no Brasil, o papel de um partido político, das Forças Armadas, e não é uma aventura qualquer. Então tem horas que você tem que tirar o chapéu de apenas um correligionário político e usar o chapéu de presidente de um partido que respeita o processo eleitoral, que é membro de um dos maiores partidos do país e que diz que não houve fraude. Eu quero chamar o Bruno Pinheiro antes de passar aqui para o Segré, para a gente arrematar essa parte do PL, porque ele tem uma informação sobre PL e Valdemar. Fala aí, Bruno. O seguinte, Evandro, antes, só para a gente finalizar essa história sobre Anderson Torres, que Anderson Torres ainda alegou que sobre esse documento, ainda que tenha uma oitiva que revela que ele estava numa espécie de assessor jurídico naquela reunião, ele repetiu que nunca teve uma formalização, nunca escreveu este documento, que este documento chegou no Ministério da Justiça, mas que seria jogado no lixo e que ninguém se reuniu para colocar em discussão este documento, esta minuta que foi chamada de minuta de golpe. Acontece que durante a investigação da Polícia Federal, isso foi localizado na residência de Anderson Torres. E aí, logo na sequência, diante de uma suspeita em relação às urnas, acontece o quê? Uma nova reunião. O senador astronauta Marcos Pontes, do estado de São Paulo, indica para o ex-presidente e para Valdemar Costa Neto um instituto. O instituto queria realizar um levantamento sobre as urnas e queria acompanhar as eleições já no finalzinho do ano de 2022. Lá, após o mês de junho, começa então esse levantamento de alguns relatórios em relação às urnas. Esse investimento, esse relatório que gerou essa multa, que nós já falamos de um pouco mais de 22
22 milhões de reais. Ele foi um investimento de quase R$1 milhão e Valdemar Costa Neto fez uma divisão. Essa conta foi dividida em 5 vezes. 1 milhão dividido em 5 vezes, então, sobre esse investimento em relação a esse relatório. E esse relatório checou, então, após as eleições, que as urnas novas, que foram adquiridas nos últimos anos, geraram votos para o ex-presidente e as urnas antigas geraram maior número de votos para o atual presidente Lula, que foi o vencedor das eleições. Mas que antes do relatório ser divulgado, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fez uma cobrança a Valdemar Costa Neto, que ele fizesse um questionamento em relação às urnas. E lá na oitiva, Valdemar respondeu aos investigadores que nunca fez nenhum tipo de questionamento e que não houve também, após essa ausência de um discurso, o ex-presidente nunca fez nenhuma cobrança para que Valdemar repetisse esse discurso. E ele também repetiu que nunca levantou nenhuma suspeita, já que ele acompanhou várias eleições e tinha uma confiança no sistema eleitoral. Evandro. Bom, muito obrigado, Bruno Pinheiro, por apresentar também essa parte, né? Uma compra parcelada ali do instituto que fez essa pesquisa. Agora é interessante que depois na oitiva, Valdemar Costa Neto disse que a pesquisa ou esse levantamento não apresentou nada robusto que condenasse o processo eleitoral ou as urnas eletrônicas. Quero te ouvir, Gustavo Segré. São muitos assuntos, Evandro. Se eu não estou enganado, essa investigação, essa auditoria foi feita pela empresa do Fernando Serimedo, que é um argentino que apareceu muito nesse processo posterior às eleições, dando demonstrações por algoritmos, por fórmulas matemáticas, que as urnas estavam com algum problema. Mas se o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, teve que aceitar as observações e as sugestões do presidente Jair Bolsonaro, fica muito claro quem manda no PL. Não é o presidente do partido, era o presidente da República. E aí você observa que essa situação gerou, pelo que eu acho, se chama litigação de má-fé, quando você sabe que não tem um argumento jurídico e você ingressa com um processo gerando custos para o erário público, para o sistema judiciário. Então, por isso a multa, que coincidentemente, aí é onde que entram as teorias das conspirações, foi determinado de 22 milhões, sendo que o número eleitoral do presidente Bolsonaro era também o número 22. Mas é fundamental, me parece, termos, assim que possível, claro, uma observação, um laudo, algum comentário sobre algum advogado constitucionalista, para saber se isso que estamos vendo, isso que estamos observando, esse sigilo que está aparecendo como derrubado, pelo menos parcialmente, constitui por si um delito. Se constitui um delito, adiante, temos que continuar em frente. Se não constitui um delito, estamos falando sobre uma questão que também involucra recurso público para, em teoria, não dar em nada, mesmo que seja uma investigação que tenha que continuar, claro, para delimitar responsabilidades, mas a minha dúvida é se penalmente isso atribui por si um delito ou é apenas questionável, como nós tantas vezes falamos, eticamente ou politicamente. Olha, e um comentário final, Evandro, dá para ver que o político te acompanha até a porta do cemitério, mas não entra, viu? Olha, eu estava conversando aqui com esse advogado criminalista que é minha fonte, ele estava explicando que, sim, poderia significar um delito, inclusive de tudo que o ministro Alexandre de Moraes está acusando os outros também investigados envolvidos nessa história, né? Que é ali a cozinha, entre aspas, de Jair Bolsonaro. Então seria organização criminosa, tentativa de atentado ao Estado Democrático de Direito, exatamente porque o que se está nessa investigação não seria ou não bastaria apenas a trama golpista, mas também entender que havia uma estratégia, e é isso que estão investigando nesse caso. E esses depoimentos, eles começam, de certa forma, no entendimento desse advogado criminalista com quem eu conversei aqui e que atua há muito tempo nessa área, a colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro ali no canto da parede com as falas que vêm à tona a partir dos ex-comandantes das Forças Armadas à época. Quero agradecer aqui ao Bruno Pinheiro, que participou conosco do começo do 3 em 1 até agora, com bastante informação, bastidor. Bruno, até a próxima. Se tiver mais novidades, chama a gente por aqui. Até travou ali a câmera do Bruno, justamente para ele dar o tchau para nós.